Meu nome é Hélio, né? Trabalho com ramo de academia, musculação, e tive assim uma visão, né? Essa, no caso, seria a segunda, e gostaria também de compartilhar com você, né, a respeito do arrebatamento. E é algo que foi muito, muito forte mesmo, né? E que com certeza, né, para quem tiver ligado mesmo espiritualmente com Deus, ele com certeza vai entender. E nesse sonho, realmente havia muito tumulto, mas foi algo assim que mexeu muito no meu coração. Então eu peço assim a Deus que nesse momento traga clareza, né, no coração de cada um, que possa ouvir e para que possa entender também, né, e traga toda a clareza no coração de todos que possam ouvir essa palavra que vou trazer para vocês. Bom, nesse sonho que eu tive, nessa visão, vi assim um momento que estava na cidade onde eu moro e de repente o céu ficou um azul bonito, e um azul que não se vê normalmente aqui nos céus daqui de hoje. E de repente assim surgiu, havia umas nuvens também, nuvens meio alaranjadas, e que a gente vê assim quando o sol também está se pondo, né? E de repente assim surgiu uma luz branca no céu, uma luz branca, uma claridade assim, vamos dizer, superior à claridade do sol, mas era uma luz que não chegava, não ofuscava a vista. Pelo menos a hora que eu olhei para cima eu consegui ver essa luz. E naquele momento, assim que aquela luz clareou, né, assim a terra e as pessoas que estavam ali, houve assim uma mudança imediata nas pessoas, né? Muitos que estavam trajando roupas normais, né, do dia a dia, trabalho, tudo, a roupa deles se transformou numa túnica, né, uma túnica branca, muito branca, que é um branco que não dá para descrever a brancura que tinha. E eles também tinham nessa túnica uma cinta, se você também não encontrava a emenda de onde ela começou ou não terminou, mas era uma cinta, e era uma cinta larga. E eles também tinham sandálias assim daquele período romano, né? Quem já assistiu um filme romano sabe que aquele tipo de sandália que eles usavam, mas era uma sandália assim, um couro bonito, um material assim de primeira qualidade, que você também não vê com facilidade, né? Quando você vê aqui nessa terra é muito caro, mas daquele tipo não. E eles ficaram com essa túnica branca, e essa túnica assim chegava a doer a vista de tão branco que era. E as pessoas que estavam vestindo aquela túnica, eles também, havia uma mudança neles. Eles mudaram assim também a aparência assim, e havia assim, parece que, vamos dizer assim, um poder, emanava assim algo forte deles, assim, que fluía deles. E eu olhando para eles, vi essas pessoas de branco, depois uma grande quantidade também que havia sido transformada, só que a túnica deles não mudou para branca, mudou assim para uma túnica cor assim, marrom, meio cinzentado, mas era assim tipo saco de imbira, saco de estopa, era uma túnica assim bem feia, uma túnica assim bem ralé mesmo, bem grosseira, e eles não tinham uma cinta, eles tinham um barbante, eu lembro bem desse barbante, que era um barbante de imbira, que quase a gente não vê hoje, mas existiu muito esse barbante de imbira, amarrado, e tinha até sobrava uma pequena parte que ficava pendurada. E a sandália deles também era igual a do outro, mas só que era uma sandália bem gasta, bem surrada, e os pés deles eram sujos, assim, pés de poeirento, pés de pessoas que parece que não lavaram os pés, estavam bem sujos eles. E eu estava naquele momento assim, olhando, e de repente eu percebi que eu estava numa altura e olhava eles de cima para baixo, né?
E aquelas pessoas que estavam de branco começaram assim flutuar, subir, mas não subir assim de qualquer forma, assim como um vento vai levar uma folha. Eles subiram de forma assim, em direção àquela luz, né? Parece que aquela luz atraía eles, e eles começaram a subir em direção àquela luz. E lembro que um daqueles que estavam de túnica escura, eu não dava para identificar se era homem ou mulher ou coisa assim, mas ele pulou na perna do outro de túnica branca e se agarrou mesmo. Ele queria subir, ele queria ir junto, mas assim como tinha uma força muito grande que puxava de túnica branca para cima, tinha uma força que puxava de túnica escura para baixo. Então mesmo que ele quisesse, ele não tinha como ir, e mesmo que o outro quisesse levar ele, não tinha como levar. Mas aquele de túnica branca, ele não estava preocupado mais com ninguém. Ele só obedecia aquela força que puxava ele, e ele ia para aquela luz. E quando eu olho assim para aquelas pessoas que ficaram de túnica escura, eu olhei para eles e entendi o pensamento deles, né? Eles estavam assim se lamentando do tempo que eles não dedicaram às coisas assim de Deus. E tinha um assim que eu olhei bem para ele, e era aquele que ficou pendurado, e depois ele subiu uns 2, 3 metros, caiu, porque não conseguiu manter. E ele olhava assim para o outro que subiu e falava: foi o que eu escolhi, né? Eu dediquei o meu tempo a isso. Era tanta coisa que ele se dedicou, né? E ele ainda falava: eu sabia que isso um dia ia acontecer. Eu sabia que esse momento ia chegar, só não sabia a hora, né? Mas ele sabia, ele tinha certeza que aquilo ia acontecer. Ia chegar o momento que havia haver esse arrebatamento. Era uma pessoa que tinha um conhecimento, não era uma pessoa assim qualquer. Mas tinha os demais que viviam só se lamentando. As demais pessoas de túnica escura, que quando eu olhava para eles, eu entendia o que eles pensavam, que eles lamentavam muito, né? Porque eles escolheram e falaram: nós fizemos essa escolha, eu fiz essa escolha, né? Eu não me dediquei, eu não acreditei como deveria acreditar, né? E aí naquele momento eu olhei para os que estavam subindo, e eles adentraram dentro daquela grande luz branca, e eu estava numa altura muito, muito grande, que eu olhava a luz assim, né? Aquela bola assim, eu olhava assim de frente, já não estava olhando de cima, de baixo para cima. E aquelas pessoas que foram entrando ali com aquela túnica brilhante, eles chegaram num grande salão, um salão muito grande mesmo, e foram juntando com mais outros que tinham lá, e eram assim milhares, assim, era muito, o salão era tão grande, mas tinha muitas pessoas, e dentro desse salão tinha um trono, e assim, cada braço desse aqui, que se apoia aqui, ele era muito grande mesmo, assim, de cada lado. E eu não vi quem estava sentado nele, porque não dava para ver. A única coisa que tinha naquele trono era uma luz, mas já não era uma luz branca, já era uma luz assim mais meio amarelada, meio assim, meio cor de fogo, mas era uma luz assim meio pulsante, assim, parecia que ela tinha uma vida própria, entendeu? E as pessoas que estavam ali, eles eram também iluminadas, a luz da túnica deles meio que se apagava diante daquela luz do trono, entendeu? Que era uma luz superior, uma luz muito forte, e resplandecia aquela luz amarelada assim neles. E o lugar que eles queriam estar era ali, entendeu? Eles, uns iam chegando, os que chegaram primeiro se ajoelhando, se prostrando ali, caindo com o rosto assim em terra, outros ficavam em pé, outros ajoelhavam e erguiam os braços. Mas uma coisa assim, quando eu olhei para eles e vi aquela multidão, mas era multidão mesmo, não era 3, eram muitos, em volta daquele trono enorme. O assento aqui do trono era muito grosso, era assim, grande. E o interessante é que o material que era feito esse trono eu não conheço. Não é que eu sou especialista em material, mas a gente imagina ouro, pedras preciosas, mas eu olhei para aquele trono e eu sabia que aquilo não era ouro, entendeu? Até mesmo porque eu já vi o ouro e não sei de que forma, mas ele não era ouro, era um material que não vimos ainda, eu nunca vi, e era muito bonito, entendeu? Aquele trono muito, muito bonito, e aquela bola de luz, aquela imensa ali no lugar de uma pessoa estava aquela luz, e aquelas pessoas adoravam ali diante daquela luz, entendeu? E eu olhei e o que eu entendi daquelas pessoas, o pensamento delas é que ali era o lugar que elas queriam estar. E eu olhei para um que estava chegando e prostrou assim, né, com os braços erguidos,
E ele falava assim, eu sempre esperei por isso, entendeu? Esse é um momento assim que me comove assim também, porque era gratificante você ver aquela pessoa que esperou, que suportou e chegou no momento da recompensa. Ele falava assim, eu sempre esperei por esse momento, né? E ele estava diante daquele momento, e muitos que estavam ali, tinha pessoas de posse, pessoas que tinham dinheiro, sim, pessoas que viveram realmente uma vida que agradou a Deus. E eles não se preocupavam mais com esposa, filho, o bens materiais, nada. A única coisa que eles queriam era estar naquele lugar. E assim, naquele momento, eu admirei aquilo e olhei para o trono, onde estava aquela luz brilhante ali. E daquela luz veio assim um pensamento, uma voz assim, mas como eu digo, não é aquela voz que você ouve, igual eu estou falando aqui, era algo que eu ouvi na minha cabeça, ou não era algo que eu queria ouvir, mas eu olhei para aquela luz assim, que não me cegou a vista, nada, mas eu olhei aquela luz e ouvi aquela voz que falou, agora vocês entrarão para a posse daquilo que tem preparado para vocês. E aí tinha uma porta muito grande e com a espessura muito grande também, muito alta, que vamos dizer incalculável aqui para dizer uma porta, não existe uma porta desse tamanho, aquela porta era muito grande e ela se abriu, começou a se abrir. E naquele momento que ela começou a se abrir,